Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da partida entre Cruzeiro e Ceará. Cruzeiro fez 1 a 0 com Caio Jorge que vive uma excelente fase, voltou a marcar. Só que pelo lado do Ceará, o Galeano fez 2 gols, virou a partida e o Ceará saiu vitorioso dessa partida e acabou que o Cruzeiro perdeu a liderança porque o Flamengo venceu o Atlético Mineiro. Nesse vídeo vamos trazer aí a Renata Fã, Cicinho, Pilhado, Everton falando aí sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Atlético, tudo dos grandes clubes do futebol aqui de Minas Gerais, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Então vamos aí para o debate e logo após eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. Primeira derrota em casa no campeonato. A atenção é redobrada, independente de qual jogo que seja, essa é a nossa lição. Mas a derrota já foi, cabeça erguida, e a gente vai muito forte na Copa do Brasil quarta-feira. Estamos insatisfeitos porque este grupo de trabalho e os nossos adeptos vinham de uma série magnífica, 15 jogos sem derrotas, e a derrota dói, não é? Eu sou responsável por perdermos o jogo, mas faz parte do processo de futebol. E a equipe mostrou mais uma vez maturidade, força, né? Todos eles ali se uniram e conseguiram fazer uma brilhante partida e construir essa vitória fantástica. Inesperada, derrubou muito bolão por aí, com certeza. Edu Dracena, qual foi o pecado do Cruzeiro nessa partida que talvez não tenha imaginado essa surpresa chamada Ceará? Surpresa, e o futebol é bom por causa disso, né, Renato? O Cruzeiro começou muito bem aí com o gol do Caio Jorge, teve algumas chances depois de ampliar o placar, não foi feliz nas finalizações, e aí o Ceará acaba crescendo, gostando do jogo, e isso faz com que a casa cheia, o Mineirão, e aí algumas jogadas com meio ansioso para terminar logo, para fazer o gol logo, isso acabou também atrapalhando um pouco a equipe do Cruzeiro. Mas é claro que a derrota ninguém imaginava, mas o Campeonato Brasileiro está mostrando esses jogos assim que você nem imagina e acontece uma derrota. Mas eu ainda continuo acreditando que o Cruzeiro vai estar brigando ali entre os primeiros colocados. Chico Garcia, o Ceará é um time que vem fazendo uma campanha bem interessante, comandado pelo Léo Condé, ganha no Mineirão lotado, de um time confiante, e a gente vê que esse campeonato tá maluco, tá desse jeito, qualquer ponto perdido custa muito. Até porque o Ceará perdeu pro Mirassol em casa, o Mirassol que empatou com o Vitória, esse é o campeonato, aí o Ceará que perde pro Mirassol vai lá e ganha do Cruzeiro. Mas era, acho que o pior momento do Ceará na temporada, apesar do bom trabalho do Léo Condé. O Ceará vinha tendo muitas dificuldades, aí de repente faz um jogo como esse para realmente ganhar moral. Eu realmente concordo com o Edu, acho que o Cruzeiro poderia ter ampliado o marcador quando pôde, né? E aí teve questão de gol anulado e tudo mais. Mas o Ceará, cara, fez um jogo para mostrar que não quer brigar para não cair. É um campeonato muito difícil na parte de baixo, mas eu acho que dá para fazer um meio de tabela ali. Foi uma equipe muito competitiva e no final do jogo, um sistema defensivo assim que trabalhou muito bem, porque o Cruzeiro ali estava em cima e aí o William Machado fez um jogaço assim na reta final. Foi uma partida assim para servir como exemplo do Ceará. E o Galeano, né, citando também, com 2 gols. Agora, a gente sai da primeira parte da tabela para o finalzinho, para o Z4. Lá está o Sport junto com o Santos, eles se enfrentaram e... Chega pra cá, conta pra ninguém, não só entre nós aqui, mas hoje foi o Léo Jardim que sentiu profundamente o dedo do Léo Condé, né? Meus amigos do esporte. O empate com o Corinthians, lá em São Paulo, no meio de semana, eu disse aqui e repito, não dá pra lamentar. Enfrentar o Corinthians lá em São Paulo sempre foi e sempre será muito embaçado. Com aquela palestra que o treinador faz com os jogadores, falando de projeção de pontuação dentro do campeonato e tal, eu imagino que contra o Corinthians ele tenha apontado que o empate lá seria algo absolutamente normal, como foi. Agora, com o Ceará em casa, mais de 50 mil espectadores, Cruzeiro na liderança, o Ceará vinha de 2 derrotas em casa, convenhamos, né? Com a limitação que os caras têm de orçamento, com as limitações da montagem do elenco, que é um time certinho e tal, mas tem lá as suas limitações, né? Então, assim, diante de tudo isso, não dava para não projetar uma vitória, né? Aliás, esse mesmo Ceará aí faz uma campanha superior, por exemplo, à do Fortaleza, né? Que é o rival, que até pouco tempo era o pimpão do estado, né? Mas mesmo assim,
Era a projeção para 3 pontos, né, gente? Pelo segundo jogo consecutivo, o Cruzeiro não ganha, mas não lamenta o empate com o Corinthians. Só que hoje rendeu abaixo do que vinha rendendo, né? Aliás, vinha apresentando um futebol muito acima da média até o Juventude, a goleada. Hoje o Cruzeiro ansioso, criando menos, marcando menos, né? Os gols do Ceará comprovam isso aí. E as alterações do Cruzeiro não mudaram absolutamente nada em campo. Nada, sabe? Então, assim, uma vitória gigante do Vozão, uma vitória grande demais do Ceará. E, senhoras e senhores, diante disso que aconteceu, e o torcedor do Cruzeiro tem razão para estar pistola, né? A última derrota do Cruzeiro foi no dia 20 de abril para o Red Bull Bragantino, lá em Bragança. E em casa, quem tinha tirado ponto do Cruzeiro até então foi o Galo, né? Com empate no Mineirão. O Cruzeiro tinha sofrido 4 gols, só 4 gols como mandante, Mirassol, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, e hoje levou a metade do que tinha sofrido até então. Então 1 ponto em 6 conquistados nas 2 rodadas, tem que acordar, porque o Flamengo tá chegando, e esse tipo de vacilo aí, em casa contra o Ceará, não pode acontecer. O torcedor vai lamentar essa derrota, tá? O torcedor vai lamentar essa derrota, mas muito e com razão. Agora é o Botafogo lá no Rio de Janeiro e tomara que o Cruzeiro repita o que fez do ano passado lá, né? É isso aí. Beijo na alma. Sobre o líder Cruzeiro ter perdido para o Ceará em casa, na boa, são os típicos pontos perdidos que são imperdoáveis, tá? Por quê? Porque para mim, nitidamente o Cruzeiro se acomodou no segundo tempo. Se acomodou no segundo tempo o Cruzeiro. Para mim teve displicência sim no segundo tempo. Achou que o jogo já estaria ganho. Achou que o Ceará não seria um adversário capaz de virar sobre o Cruzeiro dentro do Mineirão. E o Ceará tinha perdido os 3 últimos jogos. Cruzeiro perder para o Ceará, sendo líder do campeonato, o Ceará em uma fase do jeito que estava, para mim, são pontos assim perdidos imperdoáveis. E ó, tem que falar sobre a torcida do Cruzeiro, hein? Mesmo com uma zebraça como essa, perdendo dentro de casa pro Ceará, a torcida do Cruzeiro gritou apoiando o time depois do apito final. Isso foi foda, porque o torcedor do Cruzeiro reconhecendo a draga que tava o time chegou na Série B, escândalo de corrupção, Pedrinho chegou, Leonardo Jardim chegou, os dois recuperaram esse Cruzeiro e a torcida hoje mostrou o seu gigantismo, apoiando o Cruzeiro depois de perder para o Ceará em casa e com risco de perder a liderança. Então, baita postura da torcida do Cruzeiro, mas para mim, pontos imperdoáveis perdidos, porque o Cruzeiro poderia se isolar na liderança e, para mim, teve um pouco de acomodação no segundo tempo. O primeiro tempo foi até bom. No segundo tempo, deu uma acomodada. Eu acho que os jogadores não acreditavam que o Ceará poderia virar. E perder esses pontos na situação que está o Cruzeiro brigando com o Flamengo e Palmeiras ali, jogo a jogo, para mim, tem que ser bem criticada essa situação, porque para mim foi um pouco displicente no segundo tempo. Será que custa reconhecer o mérito do Ceará? Será que custa reconhecer que essa vitória do Mineirão hoje, que parecia impossível, é totalmente mérito do Ceará? Não é o Cruzeiro que perdeu, vergonha, não! Do outro lado, tem 11 jogadores com brio. Tá? Vocês estão esquecendo da campanha do Ceará? O Ceará tem 21 pontos. O Ceará tá na frente do Vasco, do São Paulo, do Fluminense, do Grêmio, do Santos. Tá na frente de todos esses aí. E mesmo assim, esse papo de, o Cruzeiro... Não, não. O Cruzeiro não vai ganhar todos os jogos esse ano, apesar de ter uma excelente equipe. E foi o Ceará que venceu esse jogo. Foi lá dentro do Mineirão com 60 mil pessoas. Não é fácil jogar dentro do Mineirão para ninguém. Para ninguém. Pro Atlético, pro Flamengo, pro São Paulo, pro Palmeiras, para ninguém. Se você botar o Barcelona ou o Real Madrid para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, vai passar sufoco. Lá, Bestia Negra. E o Ceará, o Vozão, foi lá e arrancou 3 pontos. Então, por favor, quando vocês forem falar desse jogo, não venham com esse papinho que o Cruzeiro tropeçou. Mérito do Ceará. Dê o mérito a quem merece. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida entre Cruzeiro e Ceará. 2-1 para o Ceará. Cruzeiro perde a liderança. Inclusive, deixa eu trazer aqui a classificação do Campeonato Brasileiro.
O Cruzeiro está na segunda colocação agora, né, com 34 pontos. Flamengo tem 36. Cruzeiro tem 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. São 25 gols, tomou 11, um saldo de 17, 66,7%. Essa semana agora tem Copa do Brasil. E aí no final de semana, no domingo, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no estádio Newton Santos. Então tá aí as últimas notícias do Atlético do Cruzeiro, né? Então o G4 ali tem Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia, Bragantino e Botafogo. Lá na zona do desespero lá tá Santos, Fortaleza, Juventude e o Sport. Sport não ganhou ninguém. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.